Lord of Mysteries, capítulo 22, sequência inicial. Depois de subir as escadas e retornar ao salão de recepção, Klein estava prestes a se despedir de Rosanne, quando ouviu a garota de cabelos castanhos mencionar de passagem. O capitão disse que você pode vir na segunda-feira. Ele quer que você resolva seus assuntos domésticos primeiro. Tudo bem. Klein nunca esperou que a administração dos Falcões Noturnos fosse tão humana e complacente. Isso o fez sentir-se um pouco grato. Ele planejava acordar cedo na manhã seguinte e aproveitar a oportunidade para passear e visitar a Universidade de Tingen. Também pensava em informar a equipe encarregada da entrevista que não participaria das entrevistas de acompanhamento. Afinal, o Klein original obteve a oportunidade de fazer a entrevista por causa da carta de recomendação de seu professor. Independentemente do que aconteceu, era uma cortesia básica ter um encerramento formal. Mesmo que não fosse por si mesmo, ele tinha que respeitar os esforços de seu mentor. E num mundo sem telefones, onde os telegramas eram cobrados por caracteres, e pelo fato de ser tarde demais para enviar uma carta, ele sentiu que pegar o transporte público para a universidade era a solução mais econômica e adequada. Tendo recebido a aprovação especial do capitão, Klein não precisava se cansar. Ele poderia acordar tarde e ainda chegar lá a tempo. Klein estava prestes a tirar o chapéu para se despedir de Rosanne, quando de repente pensou em algo. Ele olhou em volta e suprimiu sua voz. Rosanne, você sabe qual é o ponto de partida da sequência completa da igreja? Ele havia se esquecido de perguntar ao velho Neil. Os olhos de Rosanne arregalaram-se quando ela olhou para Klein com espanto. Você deseja se tornar um Beyonder? Eu fui tão óbvio. A linguagem corporal de Klein o traiu quando ele respondeu embaraçado. Tendo aprendido que existem poderes extraordinários e misteriosos no mundo, é inevitável que eu tenha alguns anseios por eles. Oh, minha deusa, você sabe o quão perigoso é? O capitão não lhe contou? Os inimigos dos Beyonders não são apenas cultistas ou feiticeiros das trevas, mas eles mesmos. Eles perdem o controle quase todos os anos. Alguns acabam até se sacrificando. Você não vai considerar como sua família vai se sentir? Os gestos de mão de Rosanne amplificaram seu tom, enquanto sua reação parecia agitada em excesso. Klein, acho que a melhor escolha é ser um funcionário civil. Quase não há perigo, e nosso salário aumenta a cada ano. Depois de alguns anos de trabalho, você terá economizado muito dinheiro, permitindo que você alugue um bangalô no Burgo Norte ou nos subúrbios. Você pode então se casar com uma mulher rica e charmosa e ter uma família maravilhosa, tendo anjinhos adoráveis e travessos. Rosanne, pare! Espere um pouco! Klein a interrompeu com pressa, exasperado, quando percebeu que ela estava mudando de assunto. Eu só quero... bem, entender o básico por enquanto. Certo. Rosanne ficou em silêncio por alguns segundos enquanto baixava o olhar, sentindo-se um pouco arrependida. Devido ao que aconteceu com meu pai, sempre que enfrento problemas semelhantes, costumo ficar... bem, você sabe, um pouco agitada. No entanto, para ser honesta, respeito muito qualquer homem ou mulher que deseja ser um falcão noturno. Entendo, repetiu Klein. Rosanne piscou seus olhos castanhos claros e acrescentou. Meu pai disse uma vez que nunca se deve pensar que eles podem resolver riscos ocultos, ou combater o perigo apenas se tornando mais poderosos, ou de sequência superior. Na verdade, é o oposto. Eles encontrarão problemas mais aterrorizantes. Ao enfrentar o desconhecido ou uma existência aterrorizante, a morte e a insanidade são os dois únicos resultados. Ele acabou se sacrificando 2 semanas depois de dizer isso. Klein, não me olhe com pena. Minha vida é ótima agora. Ótima mesmo. É justo sentir medo em relação a esses assuntos. Só quero saber o básico. Klein repetiu sua resposta anterior, sem saber se deveria rir ou chorar. O capitão explicou com mais clareza do que você, e mesmo que eu não me torne um Beyonder, já encontrei algo extraordinário. Tudo bem, disse Rosanne depois de refletir. Já ouvi a conversa do capitão e do velho Neil antes. Como criaturas extraordinárias estão declinando ou se extinguindo, poucos Beyonders de alta sequência existem nesta era. Já é muito impressionante se tornar um Beyonder. Combinando nossa cidade de Tingen e os subúrbios, existem centenas de milhares de pessoas ou talvez até mais. No entanto,
existem apenas cerca de 30 ou mais Beyonders. Bem, é só um palpite meu. Não estou contando os cultistas e bruxos das trevas que se escondem no escuro. Sem esperar pela resposta de Klein, ela pareceu recuperar a vitalidade ao cerrar o punho e levá-lo ao peito. E entre esses mais de 30 Beyonders, a maioria deles está na sequência 9. Parece que eu saí do assunto. Tudo bem. Isso era algo que eu queria saber também. Klein desejou que Rosanne pudesse ser como sempre, revelando mais informações enquanto divagava. De qualquer forma, já é muito, muito impressionante se tornar um Beyonder. Rosanne repetiu-se. A sequência inicial da sequência completa de nossa igreja é sem sono. Sequência 9, sem sono. De fato, Klein acenou com a cabeça enquanto observava Rosanne, achando difícil impedir-se de descrever em detalhes. Você deve ser capaz de adivinhar pelo nome. Um sem sono é alguém que não precisa dormir à noite. 3 a 4 horas de descanso por dia são suficientes. Cara, eu tenho tanta inveja. Não, de jeito nenhum. O sono é um presente que nos foi concedido pela deusa. É a felicidade mais verdadeira. Onde eu estava? Ah, certo. Um sem sono pode ver através da escuridão, mesmo sem luzes. Quanto mais a noite avança, mais poderosos se tornam. Quero dizer, mais poderosos nos aspectos de sua força física, sua intuição e suas capacidades mentais. No entanto, embora possam detectar perigos desconhecidos que espreitam no escuro, ainda contam com balas antidemônios e outros itens para lidar com monstros com os quais são incapazes de lidar por meios normais. Meu pai já foi um sem sono. Sem esperar que Klein falasse, Rosanne continuou. Em seguida, é o poeta da meia-noite de sequência 8, e um nível acima é o pesadelo de sequência 7. Pesadelo? Klein imediatamente lembrou que Danny Smith havia guiado seus sonhos. Ele perguntou em confirmação. O capitão? Você sabia? A boca de Rosanne quase se transformou em um ó. O capitão uma vez entrou no meu sonho. Klein olhou ao redor enquanto baixava a voz mais uma vez. Entendi. Rosanne foi esclarecida enquanto respondia com um sussurro. Ela pegou uma xícara de café ao lado dela e tomou um gole antes de dizer com melancolia. Existem apenas 2 Beyonders de sequência 7 em nossa igreja da cidade de Tingen. É provável que o capitão seja um deles. Mesmo que ele vá para uma grande diocese como Backlund, ainda é uma figura impressionante. Alguns diáconos podem nem ser mais fortes do que ele. Então, o capitão é bem impressionante, Klein ecoou com um sorriso. Francamente, a aparição de Dan Smith na noite anterior havia deixado uma profunda impressão nele. Em essência, ele acreditava que Dan era um Beyonder muito poderoso. Claro, Rosanne endireitou as costas com orgulho. Em instantes, ela disse com uma expressão irritada. Quanto ao que está acima da sequência 7, não faço ideia. Entre todos os falcões noturnos, talvez apenas o capitão saiba. Então, e quanto a outras sequências iniciais? As que não estão completas? Klein ficou satisfeito quando mudou de assunto. Deve-se dizer que a descrição de Rosanne de sem sono combinava com suas imaginações e expectativas dos Beyonders. No entanto, não era o tipo que ele desejava se tornar. A sequência 9 perfeita provavelmente poderia estudar e obter mais conhecimento do mistério. Ao fazer isso, ele poderia aproveitar seus poderes e descobrir o motivo de sua transmigração e estabelecer as bases de sua futura transmigração de retorno. Rosanne pensou por um momento antes de dizer com um suspiro. Não sou tão interessada neste aspecto. Só sei que temos mais do que outras igrejas. Afinal, a deusa é a mãe dos segredos. Bem, devem haver 2 ou 3. Alguns de nossos companheiros são frios e distantes, o que me faz temê-los. Eles também têm um cheiro estranho. Alguns membros... Bem, quero dizer que você deveria falar com o velho Neil. Ele sabe muito, assim como vários rituais mágicos interessantes. Deixe-me pensar. Certa vez, ele mencionou seu título de sequência 9, que também é o nome da fórmula da poção. Ah, sim, é chamado Espreitador de Mistérios. Vários rituais mágicos interessantes. Espreitador de Mistérios parece muito próximo do que eu quero. Klein ficou um pouco encantado. Além disso, também sei o nome de uma sequência 7, daquelas que estão incompletas. Rosanne disse com um tom de ostentação.
Ela tinha acabado de pensar nisso enquanto tentava lembrar. Que é? Klein perguntou com uma curiosidade anormal. Em um mundo onde Beyonders de alta sequência eram escassos a ponto de haver a possibilidade de não existirem, a sequência 7 provavelmente era considerada uma força bastante poderosa na igreja. Rosanne revelou um doce sorriso ao responder com presunção. Médium espiritual. Madame Daly? Perguntou Klein inconscientemente. Após sua surpresa inicial, ele percebeu que não era nada inesperado. Apenas um Beyonder de sequência 7 poderia alcançar um desempenho tão impressionante como médium. Os olhos de Rosanne arregalaram-se mais uma vez quando ela disse incrédula. Como você sabe disso também? Conheci Madame Daly. Klein não escondeu o assunto. Tudo bem, disse Rosanne com um tom de inveja. Se eu puder me tornar uma médium espiritual, igual a Madame Daly, então estarei disposta a ser uma Beyonder. Não, vou considerar isso com cuidado por 10 minutos. Sim, Madame Daly preenche todas as minhas imaginações de como um Beyonder deve ser, repetiu Klein com um pouco de exagero. Tendo cumprido seus objetivos, ele conversou à toa com Rosanne por alguns minutos, até perceber que não estava obtendo nenhuma informação nova. Ele tirou o chapéu e fez uma reverência antes de sair. Enquanto descia as escadas, Klein parou de repente depois de dar alguns passos. Ele estendeu a mão para checar as notas em seu bolso interno. Logo depois, ele tirou 12 notas de uma libra de ouro e as apertou com força na palma da mão esquerda. Então, enfiou a mão no bolso e se recusou a soltá-las ou puxá-las de novo. Sem perceber, um sorriso apareceu em seu rosto. De acordo com os costumes do Império dos Amantes de Comida, a China, deveria haver uma comemoração depois de ganhar dinheiro. Darei um presente a Melissa hoje à noite.